Olá, meu nome é Yasmin, eu sou a fundadora da Flor de Mim e vim falar sobre procrastinação. Se você não conhece a Flor de Mim, a gente trabalha com organização de tempo e gestão de rotina. Você pode conhecer mais do nosso trabalho lá no Instagram. Antes da gente começar, para você não esquecer, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá pro conteúdo. E aí, me conta, você procrastina? Você sente que você procrastina mais do que você deve? Você sente que você tá sempre entregando as coisas no último prazo? Como é que funciona isso pra você? Hoje eu vim falar sobre procrastinação e quais são as ferramentas que a gente pode usar pra identificar o que é que tá fazendo a gente procrastinar e como agir sobre isso pra procrastinar um pouquinho menos. Então, a primeira coisa que acontece, que é muito comum, é que no geral as pessoas acreditam que a gente procrastina porque a gente é preguiçoso, porque a gente não tá afim de fazer, porque, enfim, 1 milhão de crenças que a gente cria sobre a gente mesmo quando a gente tá no momento de procrastinar. E o problema dessas crenças é que quando a gente acha que é por um motivo e não é esse motivo, a gente não consegue trabalhar em cima daquilo. Então quando a gente fala assim, eu procrastino porque eu sou preguiçosa, você tá falando que isso tá num lugar onde você não pode mudar, isso é da sua personalidade, nunca vai mudar e você vai ser preguiçosa e procrastinar pro resto da vida. No geral, a menor parte das procrastinações são feitas porque você tá com preguiça. Tem alguns motivos que são mais comuns do que esses e que eu acho que você pode se identificar. A lista dos motivos que eu acho mais comum para procrastinação hoje são medo. Então você pode ter medo de fazer uma coisa, você pode ter medo do resultado que aquilo vai dar, você pode ter medo do que vem depois que você alcançar aquela etapa. Então o medo é um enormíssimo fator. Outro fator também que é muito importante é a gente simplesmente estar cansada. Então, às vezes uma pessoa me fala assim, eu volto saio da minha casa às 5 horas da manhã, vou trabalhar, depois do trabalho vou pra faculdade, faço 1 milhão de coisas, quando chego em casa não dou conta de fazer nada, fico procrastinando assistindo Netflix. Mas e se a gente parar pra pensar na possibilidade dessa pessoa que trabalhou o dia inteiro, que estudou o dia inteiro, não tá procrastinando, ela tá de fato cansada e o corpo realmente não consegue fazer mais nada além daquilo. Outro motivo é que às vezes a gente tem uma tarefa que é muito grande e a gente não entende uma parte do que tá ali dentro, a gente não sabe fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa que é montar um portfólio, daí eu preciso captar as imagens e eu não sei captar as imagens. Então você procrastina todo o grupo de tarefas que é montar o portfólio porque você não sabe fazer uma tarefa ali dentro. E outro motivo é falta de organização, no sentido de, às vezes a gente tem muita coisa na cabeça, tá tudo dando volta, 1 milhão de coisas, você não sabe por onde começar, então esse processo te paralisa. E aí você não consegue dar o primeiro passo, sair daquele lugar de procrastinação. Então é muito importante pensar que quando a gente identifica qual é o motivo da procrastinação, além de simplesmente atribuir isso eu tô com preguiça, a gente começa a conseguir agir sobre ele. Então o primeiro passo para você se livrar da procrastinação, do que você tá procrastinando, é entender por que você tá procrastinando. Qual é o real motivo sem ser, tô com preguiça. Então o primeiro passo para você se livrar da procrastinação é entender de onde ela tá vindo, o que tá causando isso de verdade. Então esse momento é realmente necessário que você dê uma analisada se você tá cansada, se você tá com medo, ou se você não conhece alguma parte daquele processo, pra entender primeiro qual que é a origem disso, pra depois a gente conseguir resolver. Porque é óbvio que a gente não consegue resolver um problema que a gente não entende. Então se você acha que o problema é que você tá com preguiça, você vai tentar arrumar jeitos de resolver esse problema, mas ele não é a chave. Então, por mais que você tente resolver, isso não vai fazer você parar de procrastinar. Então a gente precisa saber exatamente de onde é que isso tá vindo. Então, o primeiro passo é você tomar consciência e entender qual que é a razão da sua procrastinação para você conseguir tomar decisões racionais para resolver aquilo. O segundo passo, então, é agir sobre o que você descobriu. Levando em conta, então, os motivos que eu tracei, as possíveis soluções seriam: se você tá sentindo que é medo a sua principal chave, tenta entender mais o que é esse medo. Você tá com medo do que vem depois? Você tá com medo de alguma coisa dentro dessa tarefa que te assusta? O que é que tá fazendo você sentir medo? E aí vai de novo nesse processo de quanto mais você entende, mais poder você tem pra resolver aquilo. Se você descobre que o que tá te fazendo procrastinar é que você tá cansada, daí a solução é muito simples e é descansar. Porque, com certeza absoluta, o tempo que você vai levar se forçando, mesmo cansada, a fazer aquela tarefa, vai ser muito maior do que o tempo que você realizaria aquela tarefa se você tivesse descansada. Então, prioriza descansar, que uma coisa vai valer a pena pela outra. Uma cabeça descansada pensa melhor, resolve melhor problema, fica mais feliz. Então,
a gente tem que sempre priorizar o descanso. É inclusive uma coisa muito curiosa como as pessoas não levam em conta o tanto que descansar, dormir bem é importante para todo o resto da sua vida. E produtividade está muito relacionado ao nível do descanso. Quanto melhor for o seu descanso, melhor vai ser o que você produz. Agora, se o que tiver com... Se o que está acontecendo com você for falta de organização, muita coisa na cabeça, ou se por um acaso você está procrastinando a tarefa inteira porque talvez você não saiba uma tarefinha ali dentro, o jeito de resolver isso é com um plano de ação. O que é um plano de ação? Um plano de ação consiste em uma estrutura que a gente faz a partir de uma tarefa que você tem, que seja mais longa, né? Onde você vai pegar todas as micro tarefinhas que tem dentro dessa tarefa grande e destrinchar ao máximo. Então, essa tarefa é fazer um portfólio. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel e anotar todas as tarefas que você tem que fazer para concluir um portfólio. Então, escrever os textos, escolher a plataforma, separar as imagens, triar as imagens de novembro de 2019, enfim, todas as tarefas bem separadinhas, no mínimo possível. É inclusive importante que a gente não faça aquele esquema que acontece muito, da pessoa falar assim, eu vou escrever aqui portfólio, o resto eu lembro. Porque você não vai lembrar. Porque se tá na sua cabeça, então tá te dando mais carga mental e não tá resolvendo nada. Precisa estar no papel. Então escreve, destrincha a tarefa que você tem que fazer ao máximo, com toda a riqueza de detalhes, quase como se você precisasse pegar o papel e falar assim, toma, resolve pra mim. Outra pessoa pudesse resolver pra você sabendo exatamente quais são os passos. E aí, pra que serve esse plano de ação, então? Nesse momento de procrastinação, ele serve muito pra te ajudar a identificar quais são as fases daquela tarefa que você não entende, você não sabe fazer e que talvez você precise delegar. Desse jeito, ao invés de procrastinar a grande tarefa inteira, você entende qual é o pontozinho que você não consegue fazer e, de novo, quando você entende, você consegue agir sobre aquilo. Então, para fazer um plano de ação, você só precisa realmente pegar uma folha de papel, detalhar todas as tarefas que tem dentro daquela sua tarefa principal e organizar elas em ordem cronológica. Então, por exemplo, se você vai viajar, fazer as malas vem antes de embarcar. Então, você coloca isso numa escadinha que fica mais fácil pra você entender quais são os passos que você tem que fazer pra concluir essa tarefa. E aí, pra fechar tudo isso, é muito importante que a gente entenda que nosso 100% não é sempre igual. E tem dias que a gente vai produzir mais e tem dias que a gente vai produzir menos. E isso é completamente normal. Não faz o menor sentido a gente tentar robotizar o nosso processo. Então, se você tá num dia que por um acaso você tá produzindo menos, que você tá sentindo que o seu 100% tá um pouquinho mais baixo, é importante que a gente tente respeitar isso dentro das nossas próprias limitações, né, do que é possível e o que não é, mas sempre pensando que quando você fizer uma coisa que você tá a fim de fazer, que você tá com a energia mais alta, ela sempre vai ser feita mais rápido do que você tentar forçar você mesma a fazer isso em outro momento. Eu espero que esse vídeo tenha feito tanto sentido pra vocês quanto faz pra mim. Acho que procrastinação é um tema muito nebuloso, onde as pessoas colocam muito culpa em cima disso. E quando a gente faz isso de colocar a culpa em cima da gente, culpa em cima da circunstância, a gente não consegue partir pra ação e resolver o problema. Se você ficou com alguma dúvida sobre qualquer uma das coisas que eu falei, comenta aqui embaixo, me fala o que você achou pra eu entender mais sobre o que faz sentido pra você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês e que possa ajudar vocês na jornada de se livrar da procrastinação de um jeito consciente. Se você gostou desse vídeo, tem um Instagram cheio de conteúdo, é só você seguir a gente lá. Espero que você tenha gostado. Tchau!